Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, nesta manhã de quarta-feira, vamos falar de um tema que acho que é a primeira vez que nós tratamos aqui no nosso programa, né? Que é a importância da podiatria clínica, né? Nós vamos receber aqui nos estúdios a enfermeira Khadija Russelli, né? Podiatria clínica, ela é uma especialidade focada no cuidado e tratamento dos pés e tornozelos, áreas do corpo que muitas vezes são negligenciadas, mas que desempenham um papel crucial para a nossa mobilidade e a qualidade de vida. Mas antes de trazer a Khadija, trazer aqui o Dr. Anderson, que é o diretor do Instituto Penedo, que abraça aí, que acolhe a profissional. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, Khadija. É importante a gente trazer sempre coisas novas, inovação, e principalmente com esse foco da multidisciplinaridade, né? A gente trabalhar várias especialidades conjuntas, que esse é o foco lá da gente no Instituto Penedo. Então a gente sempre foca nesse trabalho do paciente como um todo. Então tem a parte minha lá, a parte médica, da ortopedia, então a gente consegue integralizar o atendimento do paciente com a fisioterapia, com a academia, muitas vezes com pilates, com a própria piscina. E a gente está trazendo, né, Khadija agora, com essa parte da podiatria clínica. Então, ela vai explicar direitinho o que é a podiatria, mas a grosso modo seria, para a minha parte da ortopedia, ela vai me ajudar demais em avaliar a pisada dos pacientes. Então, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que muitas vezes eu trato muitos pacientes com problema no joelho, quando na verdade a dor que ele sente no joelho é por causa de um problema de pisada. E a gente, aqui na nossa região, a gente não tinha esse exame, que é a baropodometria, que a gente realmente fazer esse teste da pisada, e a partir desse teste a gente conseguir fazer palmilhas específicas para a pisada de cada pessoa. Então muitas vezes eu lanço mão, peço para o paciente passar na farmácia, comprar uma palmilha de silicone, uma calcanheira, para melhorar aquela questão da pressão no pé. E, claro, não é a palmilha mais adequada para a pessoa. Com certeza é melhor do que nada, mas com certeza, com a chegada de Khadija lá no Instituto Penedo, a gente vai ter um ganho absurdo, né, nesses pacientes. Outro uso bastante, né, o paciente que sofre com úlcera, com feridas, paciente diabético, que tem uma fragilidade maior nessa questão do tecido, essas palmilhas elas melhoram demais essa questão da absorção do impacto. Então, com certeza, é um ganho demais para Caicó, para toda a região, a gente ter na nossa cidade, não precisar mais ir para Natal e para Patos para fazer esse tipo de exame e confeccionar essas palmilhas específicas. E, finalizando só, o Marcos estava falando também, né? A questão de corredor. Então eu recebo muito corredor que me pergunta sobre essa questão das palmilhas, ajuda muito, né? A gente que corre e vai aumentando o volume de treino acaba gerando uma sobrecarga muito grande no pé, no tornozelo e no joelho, e essas palmilhas nos auxiliam demais mesmo a diminuir o impacto nas articulações para a gente continuar correndo, fazendo nossos treinos sem sentir dor. Que bom, né? Vamos ouvir então aqui a Khadija, né, Russelli, ela que é enfermeira e que irá participar aqui do nosso programa para falar desse tema que é com certeza aí muito importante. Eu não vou nem pedir aqui para que a nossa turma da rádio faça o teste da pisada, porque vamos todos ser reprovados. Começar por Júlia ali, que ela está muito interessada na sua entrevista, viu, Khadija, né? Para começar, o que é exatamente a podiatria clínica e quais são os principais problemas que ela aborda? Bom dia, Khadija. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou enfermeira. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou enfermeira. Sou formada há média de 13 anos e há 8 anos eu trabalho com tratamento de feridas também e podiatria clínica. Então, aquele paciente também que tem ferida, o paciente diabético que tem ferida nos pés também pode procurar os meus serviços. E a podiatria clínica, ela é uma sub-área da enfermagem, que ela trata todas as faixas etárias da nossa vida, né? Todos os ciclos, ela está presente em todos os ciclos da nossa vida, mas especialmente aqueles pacientes diabéticos, pacientes reumáticos, pacientes com
neuropatia diabética, né, e isquêmica. E, por exemplo, se um paciente ele tem calosidades com frequência, se ele tem fungos, se ele tem aquele pé de Charcot, aquele desabamento do arco, que o doutor Anderson também pode falar depois, a gente pode falar em conjunto sobre isso. Então, a podiatria clínica, ela vai trabalhar especialmente nisso, nessa prevenção de úlceras em pacientes diabéticos, principalmente. Quais são os sinais e sintomas mais comuns que indicam que precisamos procurar um podiatra, no caso? Você tem aquela calosidade com frequência, né? Todo mês você fica aquele calo duro, sim, né? Ali indica que tem uma pressão maior sendo exercida. E ali é uma defesa do corpo, aquela calosidade. Então, é necessário que a gente faça aquela retirada. E eu vou oferecer também o exame da avaliação da pisada, como o doutor Anderson falou aqui. Vou fazer a partir da plantigrafia, do podoscópio e do baropodômetro. O baropodômetro, ele vai imprimir um laudo em que eu posso encaminhar o paciente para as diversas especialidades. Eu não vou trabalhar sozinha, eu vou encaminhar para fisioterapeuta, eu vou encaminhar para doutor Anderson. Isso é tudo lá dentro do Instituto Penedo. É comum a gente pisar de forma errada? Sim, muito comum. Mais do que até a gente espera, do que imagina. A maioria dos pacientes tem aquela pisada para dentro. Nós mesmos, às vezes a gente não tem nenhuma patologia, mas a gente tem aquela pisada. Então, nessa avaliação, a gente vai ver a avaliação da pisada supinada, pronada, e vai poder fazer essa correção com a indicação de palmilha. E qual a importância de corrigir a pisada? Você ter o equilíbrio, você não desenvolver úlceras, né, a longo prazo. Às vezes você nem é diabético e você desenvolve essas feridas no pé. E existe uma data ideal para você corrigir? Por exemplo, na infância seria o ideal já corrigir a pisada? Olha, Marcos, até os 4 anos, eu não sei se o doutor Anderson concorda comigo, mas até os 4 anos, geralmente, ainda está em formação, está em desenvolvimento. Então, minha indicação, assim, para essa correção de palmilha, ela é muito criteriosa e a gente, geralmente, eu faço isso além dos 4 anos, a partir dos 5, porque tem essa questão do desenvolvimento. Às vezes não é necessário nem o uso da palmilha, mas isso eu vou fazer em conjunto com a especialidade, né, da ortopedia, para a gente ver realmente se tem essa necessidade. É bom você falar sobre isso, né, doutor Anderson, porque todo mundo acha que se resolve com palmilha, né? E às vezes não, né? Não. O que eu sempre oriento, os estudos, eles são... Uns falam 3, outros falam 5, e eu fico aí nessa média com Khadija de 4 anos. Até 4 anos você consegue estimular a formação da cavinha do pé da criança. E essa formação da cava, ela é estimulada de uma forma ativa. Então, é estimular a criança a andar de pé descalço ou de meia em superfície regular, tipo areia, grama, para tentar formar um pouco daquela cava. Muitas vezes as mães chegam muito ansiosas no consultório, querendo que a gente prescreva algum calçado, alguma palmilha. Só que esse calçado e essa palmilha vai agir de forma passiva. Ele não vai estar fazendo nenhuma ação ativa ali para estimular a formação da cava. Após a formação aí do arco plantar medial, ali 4, 5 anos, aí a gente pode lançar mão realmente de uso de calçados, principalmente de palmilhas, compensatórias para diminuir a sobrecarga nessa região. E é importante, assim, até frisar que o uso da palmilha não é definitivo. Né? A gente dá um prazo de 6 meses, faz uma nova avaliação, para que realmente, ao longo do tempo, essa criança ou o adulto, ele possa deixar de usar a palmilha. Isso fica bem criterioso com a questão do diabético, porque ele já tem uma patologia associada. Então, aquela pisada provavelmente não retorna ao ponto inicial. Mas, em relação à criança, sim. Você já deixou bem claro que a podiatria ela é muito importante para pessoas com condições como diabetes ou obesidade, né? Sim. Quais cuidados adicionais essas pessoas devem ter com os pés? Por exemplo, a questão da higiene, né? A podoprofilaxia... Esse é o principal, no caso? Sim. A podoprofilaxia, ela é recomendada mensalmente para o paciente diabético, em que a gente vai fazer o corte adequado da unha e também vai proporcionar uma melhor higiene. Vai fazer indicação também de hidratantes apropriados, inclusive... eu vou lançar isso lá no Instituto Penedo, vou fazer essa divulgação. Já estou com esse material. E
enxugar bem o pé. Sempre que você for colocar o pé, né, em contato com água, verificar com o seu cotovelo a temperatura, porque isso pode ocasionar uma queimadura, até porque ele perde a sensibilidade na grande maioria das vezes. Então, a gente fazer essa higiene, lavar bem, enxugar entre os dedos, né, verificar a temperatura da água, usar cremes adequados, sapatos adequados. Eu também vou fazer essa indicação juntamente com os outros profissionais, de qual o melhor sapato, qual o melhor calçado. Hoje, aqui na nossa região, a gente ainda tem um déficit de lugares que tenham, né, que vendam esses calçados. Então, na minha avaliação, eu já vou estar com todos esses encaminhamentos, onde encontrar a questão da palmilha, a questão do calçado. O paciente diabético jamais usar a havaiana. Hoje, essa semana mesmo eu peguei um paciente com fissura entre os dedos, devido ao uso da havaiana, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. A gente vai fazer uma divulgação maior também sobre isso. A ouvinte relata aqui que tem muitas tem unhas cravadas e micoses. Ela quer saber qual o tratamento que a podiatria clínica oferece. A unha encravada, muitas vezes a unha encravada é devido também à pisada, né? A gente às vezes acha que não é, mas é devido à pisada incorreta. Então, vou fazer essa retirada, né? E a questão das micoses também, com o uso também de laser auxiliar e futuramente agora de ozônio. E o uso da palmilha vai fazer essa prevenção, vai agir nessa prevenção. Existe alguma relação entre problemas nos pés e dores nas pernas ou na coluna ou não? Sim, né, doutor Anderson? Com certeza. Chega muito, como ele falou no início aqui, chegam muitos pacientes relatando dor na coluna, dor nas pernas e às vezes está relacionada à pisada incorreta. Então a pisada incorreta ela é fatal, né? Porque assim, quando você tem essa pisada de forma incorreta, você vai gerar uma sobrecarga. Você vai mudar, alterar a biomecânica da sua caminhada, da sua corrida. E isso vai gerar sobrecarga em alguma articulação. Muitas vezes é na articulação do pé e tornozelo, muitas vezes é no joelho e muitas vezes na coluna. Então, eu já tratei muitos pacientes com dor na coluna, que quando eu fui avaliar, realmente o problema dele era a pisada. Então, ele compensava numa posição inadequada da coluna, ele acabava sobrecarregando a musculatura ali paravertebral e essa dor era decorrente dessa questão da pisada. Foi solicitados exames, a gente viu que tinha uma diferença ali de comprimento de um membro para o outro, a gente fez a esconometria e associada a isso orientou a questão da palmilha. Naquele tempo, né, na verdade até ontem, a gente não tinha esse serviço aqui em Caicó, e agora a gente tem lá no Instituto Penedo. Eu queria só fazer uma pergunta que talvez muitas pessoas estejam se fazendo em casa, e para a Khadija explicar qual seria a diferença entre podologia e podiatria. E aí, Khadija? Surge muito realmente essa pergunta, e às vezes eu gosto de especificar, comparando a questão do técnico de enfermagem e o enfermeiro. A podologia, ela é uma especialidade dentro da área técnica, né? Ela não vai a fundo como a enfermagem em assuntos de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, como o enfermeiro vai. E a podiatria é uma especialidade, hoje ela é uma especialidade, essa luta vem desde, assim, há muitos anos, e é uma especialidade dentro da enfermagem. E eu digo a você que o trabalho do podiatra, ele entra em conjunto com a dermatologia, por causa da questão de aparecer muitas patologias, de muitos ferimentos nos pés. Eu também sou enfermeira, dermatologista pela UFRN, e estou cursando o curso de podiatria e estou fazendo outro como é que eu posso dizer? Não é atualização, mas especialização? É uma especialização de podiatria em São Paulo, né? O ouvinte pergunta o seguinte aqui, ele até manda para cá uma fotografia, né? Meus pés são muito ressecados. O que eu posso fazer? A podiatria também ajuda nesse sentido? Demais. Provavelmente ele tem muitas fissuras, tem calosidade, falta hidratação. Então, assim, ele marca a podoprofilaxia, a gente vai fazer todo esse tratamento, vai fazer o debaixo, vai fazer se for necessário, se já tiver ferimento, a gente vai fazer o curativo, vai fazer a indicação, talvez de laser também, vai ter a indicação de laser. E, como eu falei no início, eu vou fazer a indicação de cremes apropriados para os pés.
desse paciente. Você falou em alguns exames aí, até difícil de se pronunciar. Vou especificar o baropodômetro. Vamos lá, então. Baropodômetro. Baropodômetro. Sim. Lá também a gente vai encontrar a podoscopia, que é um espelho que reflete a pisada do pé, né? É de acrílico. E tem a plantigrafia, que você faz o desenho do pé. E outra ferramenta que vai ajudar nessa avaliação é o baropodômetro. O baropodômetro, eu sou apaixonada por ele porque, assim, ele faz uma impressão, doutor Anderson, eu já falei muito para ele também, quando eu fui conversar com ele, o primeiro contato, ele faz uma impressão do laudo de todos os pontos do seu pé, em todos os pontos críticos. Então, assim, ele faz medições com número, com exatidão da pressão que é exercida ali. Não só da pressão, mas também do seu posicionamento, como a gente estava conversando antes de iniciar, antero-posterior, lateral. Então, assim, eu vou encaminhar, por exemplo, chegou um paciente que ele tem uma pisada pronada, né? E eu fiz a avaliação, vi a indicação da palmilha, não fiz só o baropodômetro, fiz esses outros exames, tem outros testes também, e faço um encaminhamento para doutor Anderson. Ele vai levar aquele laudo impresso, né, com todos os dados, e doutor Anderson ele vai poder visualizar através daquele laudo, não só a indicação da palmilha, mas também outras medidas ele pode tomar através daquele exame que eu vou entregar a ele. Doutor Anderson, e no caso a podiatria trabalha em conjunto com a ortopedia, então, nesse caso, né? Com certeza. Eu acho Esse é o assim, diferencial do Instituto Penedo, né? Eu sempre idealizei o lugar que eu queria trabalhar, esse lugar que fosse um atendimento integral ao paciente. Então eu brinco que o paciente, ele entra lá no instituto com problema, mas aí depois ele não sai. Mas não sai não é porque não resolveu o problema, não. É porque a gente não só resolve o problema, como a gente faz esse pós de manter o paciente bem. Porque a minha grande preocupação não é melhorar a condição do paciente, é melhorar e que ele se mantenha bem. Que ele não fique flutuando, só querendo usar remédio e tal. Então, realmente a mentalidade das pessoas está mudando, graças a Deus. As pessoas estão entendendo a importância de investir em saúde. É muito mais barato para você investir em saúde do que você gastar com doença. E as pessoas cada vez mais estão tendo essa consciência, investindo. Fazer atividade física, uma atividade física de qualidade, passar na avaliação, fazer um exame desse de baropodômetro. Você imagina o benefício para um paciente que é diabético, né? Que aí o grande medo e o risco do paciente com diabetes são as feridas. É perder um dedo, é perder o pé. E qual o preço do seu pé, o preço do seu dedo, né? Então, a gente tem que se cercar desses cuidados, usar as tecnologias que tem a nosso favor para realmente a gente cuidar melhor da nossa saúde e investir em saúde. A gente tem que ter essa preocupação. Pode ter certeza, gente, que investir em saúde é muito mais barato, imensamente mais barato financeiramente falando, e claro, para a sua saúde vai ser melhor, do que você negligenciar esse cuidado e depois ter que gastar com doença. Sempre vai ser mais caro você remediar do que você prevenir. Então, cerque-se dos cuidados que são necessários. Não ache que sentir dor é normal, não é. Se você passou no médico e o médico falou, não, se acostume com essa dor que é isso daí mesmo. Não aceite isso, não se acomode. Procure um outro profissional. A gente está lá no Instituto Penedo, todos nós lá temos essa mentalidade de realmente deixar o paciente da melhor forma possível e fazer de tudo para que todos tenham uma ótima qualidade de vida, e sempre trazendo gente para o Instituto que possa fortalecer ainda mais essa cultura, que possa agregar ainda mais valor, e realmente Khadija chega nesse intuito de somar imensamente com essa tecnologia, com toda essa experiência dela no tratamento da podiatria, e vai me ajudar absurdamente. Não só eu, como o Sandro, como o Tiago, que são os outros ortopedistas lá do Instituto. Então, seja muito bem-vinda, e que o pessoal de Caicó e toda a região entenda o valor disso. Procure quem tem algum problema no pé, quem tem realmente essa questão, não só da parte de ortopedia, de dor, mas até da parte de úlcera e tal. Saber que agora a gente tem esse serviço, um serviço de excelente qualidade, né?
E que realmente eu só ia indicar se... não é porque está lá no Instituto. Na verdade, para estar lá no Instituto, é porque já é super bem recomendado. E eu super recomendo, então façam essa avaliação, vocês que sentem dores nos pés, que realmente... E assim, não precisa necessariamente passar por mim Sim. diretamente para que eu indique. Se a pessoa sente uma dor no pé, ou já tem um passado, de repente, eu recebo muitas vezes pacientes dizendo: ah, doutor, lá atrás eu fiz uma escanometria, eu fiz um exame e tinha uma diferença nos meus pés. E eu usei palmilha lá atrás, mas hoje em dia eu não uso mais. Mas eu estou começando a sentir dor nos pés, e aí? Então assim, se já tem esse passado, já tem essa queixa, você pode procurar diretamente com a DIJ, ela já vai fazer a avaliação. Se ela entender que é necessário também uma avaliação conjunta da ortopedia, um tratamento com a fisioterapia, ela já vai indicar. Então, a gente trabalha em conjunto, em parceria, é um time, é uma equipe. E o objetivo dessa equipe é fazer você melhorar e ficar bem. Que bom, né? Marcos, Pois não. Entrando na fala aqui de doutor Anderson sobre a prevenção, bem rapidinho, só quando eu busquei sobre a prevenção, porque eu já trabalhava com o tratamento e comecei a visualizar aqueles pacientes todo mês com úlcera, e assim, era um tratamento sem fim, né? Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que possa ajudar melhor, né, que trabalhe realmente na prevenção, para que esse paciente, no lugar dele vir aqui todo mês tratar a ferida, ou então continuamente, ele tenha essa procura, mais a busca pela prevenção, pela podoprofilaxia, por exemplo. Então foi aí que surgiu a questão das palmilhas, né? Vai ajudar bastante esses pacientes. Abraço aqui a nossa querida Suenira Nóbrega, diretora da 10ª Direc, está aqui, manda aqui a entrevista desse tema também, quer saber se você atende por algum plano de saúde, né? Comecei agora, mas a gente vai conversar e vai ver essa possibilidade Ela de atender, até especifica certo? Unimed lá. Deixa eu só falar. Vamos lá, então. Agora eu vou falar. A Unimed, muitas assim, a gente tem um público muito grande da Unimed lá no Instituto. E os pacientes sempre ficam falando: doutor, ainda bem, graças a Deus que pelo menos vocês ainda atendem a Unimed, porque está descredenciando. A Unimed é uma grande parceira nossa. Só que assim, não é tão simples, muitas vezes, esse processo de um credenciamento novo. Então eles têm que fazer todo um estudo, todo um trabalho, ver se realmente está no rol da ANS, a especialidade, o procedimento. Então, o que eu sempre oriento o paciente, quando tem essa necessidade, a gente leva para a Unimed, muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de demora, mas por causa da demanda realmente muito grande da própria Unimed. Mas aí o paciente em si, ele pode ajudar e também ir procurar a própria Unimed para pedir uma orientação, para saber como é que é. E isso ajuda demais e vai crescendo, fazendo crescer esse relacionamento do Instituto Penedo com a Unimed, que, de novo, é um grande parceiro. O paciente, ele costuma chegar lá no consultório e querer detonar o plano de saúde, reclamar. Não, gente. A gente atende, eu entendo assim, eu sempre falo isso para o paciente. A gente atende Unimed porque a gente não é obrigado a atender Unimed. E se a gente atende, a gente vai dar o nosso melhor. A gente não vai diferenciar o atendimento do paciente Unimed para o paciente particular ou de outro plano. Então esse é o pensamento da gente lá no Instituto. Mas muitas vezes não depende da gente. E muitas vezes a própria Unimed tem os processos dela que acaba demorando um pouco mais do que a gente gostaria, mas é do processo da empresa e tal, não é culpa delas, né? Porque a Unimed é ruim, nada não. Então a gente vai procurar isso daí, a questão da podiatria, a questão do próprio exame de baropodometria, e se a gente conseguir fazer essa parceria, ótimo, com certeza, a gente vai conseguir contemplar muita gente aqui em Caicó. Olha, onde é que você vai encontrar a Khadija Russelli, especialista em podiatria clínica, no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Anota o telefone aí para você marcar a consulta. É o mesmo do Instituto, né, doutor Anderson? Mesmo Instituto. Mudou, inclusive, é um telefone novo, gente. 99103 8668. Vou repetir, 9103 8668 é o telefone que você vai marcar aí uma avaliação, uma consulta, né, com a Khadija Russelli, né, e para que os seus pés
nunca sejam mais os mesmos, né, Khadija? Faça não ter mais dor, né? É. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Marcos, e agradecer ao doutor Anderson por esse acolhimento. É uma honra para mim fazer hoje parte do corpo de profissionais do Instituto Penedo. Você atende de criança ao idoso? De criança ao idoso. Ok, certo? então, né? Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer mesmo. Doutor Anderson, obrigado por sua participação, viu? Forte abraço e até outra oportunidade. Até, brigadão aí, gente. Hoje não trouxe pão da casa 5 hoje, não. Hoje eu não trouxe pão da casa 5, hoje eu vim desprevenido totalmente. Mas quarta quarta-feira, com se Deus certeza, Ariane, providenciar aí um pãozinho para eu trazer próxima quarta-feira aqui, que é sempre sucesso. 7h53.